Queridos amigos, o que eu tenho para trazer para vocês hoje está contido em 2 Reis, capítulo 5, todo o capítulo, que tem como título Naamã é curado de sua lepra. É muito gloriosa essa história. Conta a história de Naamã. Naamã era um capitão de guarda, muito conceituado, muito amado pelo rei, porque Deus já tinha usado Naamã para vencer várias batalhas. Então ele era um homem conceituado, talvez ele era até um homem muito orgulhoso, muito cheio de si. Só que ele tinha um opróbrio na sua vida. Ele era leproso. Meus amados, naquele tempo, uma pessoa leprosa era discriminada. Ele era levado para uma cidade de refúgio. Ele era uma pessoa desprezada por todos. Ele não podia estar no meio da sociedade. Mas eu imagino que Naamã escondia aquela enfermidade. E quem sabia, talvez, era apenas ele e a sua esposa. A sua esposa arrumava suas roupas, ajudava a trocar. E eu imagino, na minha imaginação, que Naamã não tinha lepra no rosto, nas mãos, talvez aqui na região do seu corpo. Então ali ele arrumava suas vestes, nunca ninguém notara que Naamã era leproso. Bom, durante essas batalhas de Israel com a Síria, veio uma menina cativa. E essa menina veio prestar serviços na casa de Naamã. E quando aquela menina chegou ali, aquela menina foi como uma luz que brilhou. Ela teve as características de uma serva de Deus. Porque o servo de Deus é uma luz que brilha. Aonde ele chega, a sua luz fica ofuscante. Então, o servo de Deus, ele é conhecido. Porque é assim, quando a luz entra nas trevas, automaticamente tudo fica luz. Então, aquela menina ali ajudando a sua senhora nos serviços domésticos, quem sabe, por trás das portas, essa menina escutou que Naamã era leproso. Chamou sua senhora com muito carinho, com muito cuidado e falou: minha senhora, se seu marido, se o meu senhor ficasse diante do homem de Deus, certamente que ele seria curado. Vamos ver que ela falou em outras palavras, em palavras mais comuns. Se o homem de Deus fizer uma oração por ele, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, vai curá-la de sua lepra. Então, o profeta Eliseu estava lá em Samaria. A mulher de Naamã ficou interessada, porque, olha, era uma solução para a vida do seu esposo. Era uma solução para aquele sofrimento que eles tinham. Já pensou se o homem de Deus orasse por ele, ele ficasse sã? Ela levou a conversa para o seu esposo. Olha, a menina falou isso e isso. Naamã ficou muito ansioso, muito interessado. Naamã derrubou a primeira barreira, porque ele vivia ali fechado em si, ele não queria que ninguém soubesse da sua enfermidade. Mas o que foi que ele fez? A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados. Nós não podemos ficar com o pecado incubado não, meu amado. Naamã estava com aquela doença, com aquela lepra incubada, debaixo de suas vestes. Nós não podemos ficar com o pecado escondido nos nossos corações, tentando servir a Deus. Ele estava tentando ser um homem de posição, mas ele estava podre por dentro. Mesmo assim acontece conosco nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos na igreja querendo viver uma história que nós não
testificamos daquela história. Aquela história não está na nossa vida. Muitas vezes nós subimos no púlpito tentando ensinar isso ou aquilo, mas a nossa vida não condiz com o que nós falamos. Naamã se encorajou e foi falar com o rei. Ele não pensou naquele momento, era tão grande a sua ansiedade, que o rei, descobrindo que ele era leproso, ele podia ser banido da sociedade. Mas ele foi e conversou com o rei. Olha, rei, a menina falou assim, assim. O rei que amava Naamã, ele falou, olha, pode deixar comigo, se prepare a sua comitiva, porque eu vou mandar você na presença do rei de Israel. Vou mandar uma carta, tipo uma carta de recomendação, vamos dizer. E ele vai dar um jeito nessa sua doença. Aí Naamã se arrumou, pegou logo presentes valiosos, né? Igual ouro, prata, vestes, presentes. E levou consigo, e levou a carta bem recomendada do rei da Síria para o rei de Israel. E quando chegou lá, ele chegou e entregou aquela carta, o rei ficou desesperado. Falou, como serei eu Deus para andar curando enfermidades? Eu não sei curar a enfermidade de ninguém. Isso é uma cilada. Pronto. Vai começar a guerra novamente. Mal a guerra tinha terminado. Isso é uma cilada contra mim, porque eu não posso curar ninguém. O rei rasgou os seus vestidos e ficou arrasado, sem saber o que fazer. Aí, o profeta Eliseu, que Deus revelava tudo para ele. Ele tinha intimidade com Deus, porque, meus irmãos, temos que ter intimidade com o nosso Deus. Porque se a gente não tiver intimidade, e como é, irmã Eliane, que nós vamos conseguir essa intimidade? A oração nos torna íntimo do nosso Deus. Irmão, se você não orar, você nunca vai conseguir intimidade com teu Deus. Então Eliseu era homem de oração, era homem íntimo de Deus. E ele já sabia no seu coração o que estava acontecendo. E ele mandou um recado para aquele rei de Israel. Falou, rei, não temas. Manda esse homem vir se encontrar comigo. E todos vão ver que existe profeta em Israel. E ali o rei acreditou naquelas palavras de Eliseu e direcionou Naamã para ir se encontrar com Eliseu. E Naamã pegou a sua comitiva, né, seus criados, e partiu, levando seus presentes, e se foi. Chegando lá, na mente dele, mas ele ia ser muito bem recebido. Ali o profeta já estava esperando, e o profeta estenderia suas mãos sobre a sua cabeça, oraria, repreendendo a enfermidade, e ele no momento ficaria curado. Ele já ia ansioso para ficar curado. Mas quando ele chegou lá, para surpresa dele, Eliseu não apareceu. Eliseu ficou dentro da sua casa e mandou apenas um recado. Vai lá, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Naamã ficou muitíssimo zangado, muitíssimo irritado com isso. E falou, eu mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão? Jamais, eu não vou fazer isso. Poxa vida, existe tantos rios aí de águas cristalinas, igual o Rio Farpá, o Rio Líbana, rios limpos.
Esse profeta vem mandar eu mergulhar em águas sujas. Vamos voltar. Vamos bater em retirada, meia volta. Vamos voltar. E ali Naamã foi muito triste. Já pensou a decepção? Agora ele já tinha falado para o rei que ele era leproso. Já tinha caído a sua máscara. E agora não tinha mais jeito. E ele ia ali meditando durante aquela viagem. Mas os seus criados disseram para ele: "Oh, meu pai, o que custa? O que custa você mergulhar 7 vezes no Jordão? Se ele tivesse te pedido qualquer sacrifício, nós temos certeza que tu tinha feito. Que sacrifício é descer nas águas e mergulhar?" Meus irmãos, nós temos que descer. Descer. Você que está lá em cima, que está pensando que você é o melhor de todos, que só você sabe das coisas, que só você interpreta tudo muito bem, você está enganado. Quem está lá em cima tem que descer. Tem que descer. E mergulhar no poder de Deus. E mergulhar nas orações. E mergulhar na obediência. Porque olha, Naamã, ele estava lá em cima. Mas ele teve que descer. Ele teve que descer. E quando ele recebeu esse conselho, Naamã raciocinou. Eles falaram, né, os criados: "Vai lá, faz um teste. Se você não ficar curado, mas o que tem? Você ir lá e tentar, vá tentar." E ele falou: "Eu vou descer." Ele resolveu descer. Ele viu que ele estava muito alto. Falou: "Eu vou mergulhar." Se despiu, porque, meus irmãos, nós temos que nos despedir de tudo. Deixa tudo. Deixa tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos quer assim, puros e limpos de coração. Vamos deixar todo o resquício de lepra que ainda tiver nas nossas vidas, no nosso coração. A gente tem que se despir, igual ele se despiu ali, desceu nas águas barrentas do Rio Jordão. Por quê? Porque ali estava a bênção dele. Muitas vezes o Senhor te manda num lugar tão escabroso, tão difícil. Lá não entra carro, não entra moto, nem bicicleta. Não dá. É um lugar cheio de lama. É um caminho estreito, mas o Senhor fala assim: vai, porque ali tem almas te esperando. Ali eu quero salvar, eu quero curar e eu quero batizar com o Espírito Santo. E você é o escolhido. E muitas vezes a pessoa não quer ir porque é difícil, só quer expor de carro. Ah, vai sujar meu sapato. Vai aonde Deus te mandar. Porque Deus mandou Naamã lá naquelas águas barrentas, mas era lá que estava a benção dele. Era lá. E lá vai Naamã. Entrou, desceu, deu o primeiro mergulho, voltou leproso do mesmo jeito. Segundo mergulho, vamos nos esforçar e ter bom ânimo. Porque não é assim não, irmãos. Não é pegar assim: "Ah, irmão, ora por mim para Jesus me curar da minha enfermidade." E já quer ficar curado. Não sacrificou, não fez nada, não orou, não levantou de madrugada, não jejuou, não fez nada. E está querendo já receber a bênção assim na mesma hora. Não é assim. Muitos têm recebido a bênção na mesma hora. Por quê? Porque o homem de Deus que vai orar por ele está preparado. E quando nós estamos preparados, nós dizemos: sai! E a enfermidade sai. Quando nós estamos preparados, nós dizemos para o demônio: sai, vá para o abismo. E ele obedece na mesma hora. Mas tem que estar preparado, meus irmãos. Tem que haver preparação. Então nós temos que seguir o sinal de Deus, né?
Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. E aí por diante. Então, Naamã deu terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho. Olhou para o seu corpo, a lepra estava lá. Mas Naamã desistiu? Naamã não desistiu, faltava um mergulho. Porque se Naamã se irritasse, saísse das águas, ia sair com a lepra. O último mergulho. O mergulho da bênção de Naamã. E Naamã desceu. E quando ele desceu, que retornou, olhou para a sua pele. E diz as escrituras que a pele de Naamã estava como a pele de uma criança. Aleluia, Jesus. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor mostra o seu poder. Desde os tempos mais remotos, o Senhor já curava enfermidades. E Ele operou no passado e Ele opera até hoje. E se você está com qualquer enfermidade, confia no Senhor Jesus. Confia nele e começa a descer. Vai descendo. Vai descendo, porque Naamã desceu 7 vezes. Muitas vezes nós temos que descer mais do que isso. Confia no Senhor. Mas começa a buscar, porque o Senhor, Ele gosta que a gente se humilhe, que a gente peça. O Senhor já conhece tudo que nós precisamos. Ele sabe das nossas dores, das nossas enfermidades, dos nossos pecados. Ele sabe de tudo. Mas Ele deu livre-arbítrio para o homem. O homem tem que querer receber essa bênção. Porque se ele ficar a vida toda sem pedir, a vida toda vai ficar enfermo. Então, tem que descer. E para a honra e a glória do nome do Senhor, Naamã saiu curado. E eu imagino como foi a alegria naquele momento dele com seus criados, com seus soldados. Devem ter se abraçado, pulado, gritado juntos. E Naamã automaticamente voltou para onde o profeta estava. E chegando lá, ele falou: olha aqui, eu trouxe esses presentes, 10 ciclos de prata, 10 ciclos de ouro e muitos vestidos para você. E Eliseu, o que foi que Eliseu falou? Não. Ele fez valer aquele versículo da Bíblia. De graça recebeste, de graça dás. O Senhor Jesus deu dons preciosos. Enriqueceu sua igreja com seus dons. Enriqueceu seus servos com seus dons. Foi para eles orarem pelos enfermos. Foi para eles ganharem alma para Jesus. Foi para eles entregarem as mensagens. Mas sem receber dinheiro. Nós não podemos receber 1 centavo pelos dons, pelo que o Senhor nos usa. Não, de maneira nenhuma. Sim, nós temos que cumprir com nossas obrigações de servo de Deus, né? Nos dízimos e nas ofertas alçadas e daquilo que o nosso coração mandar a gente fazer, mas não pagar por milagres. E Naamã ficou triste porque Eliseu falou: de maneira nenhuma, não recebo. Foi o meu Deus que me curou. E eu não recebo 1 centavo. E Naamã naquele momento se ajoelhou e falou: nunca mais eu adoro nenhum Deus que não seja o Deus verdadeiro. E naquele momento Naamã estava entregando a sua vida nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E com certeza, né, muitas pessoas foram curadas através desse testemunho de Naamã. Naamã rapidamente começou a voltar para sua casa. E Geazi, que era o ajudante de Eliseu, ficou incomodado. Por que ele ficou incomodado? Porque ele tinha esse espírito aí de trabalhar por dinheiro. E ele saiu escondidinho do seu senhor.
e correu atrás de Naamã, que ainda ia perto. E Naamã olhou para trás e viu aquele moço correndo. Aí ele falou, é algum recado de Eliseu. Pulou do carro e saiu correndo ao encontro dele. E falou, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem com vocês? Ele falou, vai tudo bem, meu senhor. É que chegou um filho dos profetas lá em casa. E Eliseu mandou eu vir aqui, pedir para vocês mandar um ciclo de ouro, um ciclo de prata e 2 vestidos para eles. Naamã, que já estava com vontade de pagar mesmo a bênção, né? Automaticamente pega um dos seus criados, entrega para eles a bênção, 2 vestidos e 2 ciclos de prata. E tá aí, vai com o criado. Mas Geazi, muito sagaz, né? Quando chegou perto da casa, ele pegou da mão do criado as coisas que ele ia levando, despediu o criado e chegou todo desconfiado com as coisas. E Eliseu perguntou, aonde você estava, Geazi? Eu estava aqui mesmo, eu não saí não foi em canto nenhum não. Ele falou, olha, Deus já falou no meu coração que você foi atrás de Naamã e você foi pegar a bênção. Pois eu te digo que a lepra de Naamã vai passar para você agora e para toda a sua geração. E Naamã, naquele momento, ficou branco como a neve, diz as Escrituras. Você quer saber se essa história é real? Se essa história é verdade? Ou se eu estou aumentando alguma coisa? Vai lá. Lê 2 Reis, capítulo 5. Todo o capítulo. Então, meus amados irmãos, tá aí a bênção. Naamã voltou para a sua casa e com certeza lá na sua casa foi a maior festa. Porque a festa no céu pelo pecador que se arrepende. E Naamã ficou curado. Ele foi ser um homem conceituado, usado por Deus, um homem de oração e limpo da sua lepra. Hoje em dia, tem pessoas que estão leprosas, mas não desceram ainda. Tem que descer. Porque a lepra significa o pecado. Vamos descer, vamos descer. Pois é, meus irmãos, estava tão boa a conversa. A pregação é gloriosa. Serviu para mim muito. E serviu para ti também. Mas, né? O tempo é findo. Findou essa história gloriosa. Medita nela. Medita. E uma coisa eu quero te dizer ainda. Só uma. Desce. Desce. Porque o Senhor Jesus quer curar a tua enfermidade. O Senhor quer curar as tuas feridas. O Senhor quer te abençoar. Quer abençoar a tua família. Mas desce. Beijos. Fica com